Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez, boa noite. Esse domingo nós estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus e nós queremos nesse momento eh, convidar você a nós estudarmos um tema bem interessante da palavra do Senhor. Eu sei que você nesse momento está na sua casa, ouvindo a palavra de Deus. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 12. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, e os versículos 22 a 32 e os versos 43 a 45. Mas antes mesmo de nós lermos a palavra do Senhor, nós queremos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor nesse momento pelo estudo da sua palavra. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nesse momento aqui está teus filhos com a palavra de Deus aberta. Nós vamos estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito possa conduzir a leitura desse momento, que o que possamos estudar aqui seja para a nossa edificação espiritual, que a palavra de Deus possa encontrar um coração aberto, disposto a fazer com que Jesus possa preencher e entrar nesse coração. Esteja abençoando cada ouvinte nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos aqui o texto de Mateus, capítulo 12, os versículos 22 ao verso 32. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Agora eu convido você a ler os versos 43 a 45 do mesmo capítulo, capítulo 12. Diz assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Nós acabamos de ler esses textos interessantes. E o título da mensagem de hoje fala o perigo de um coração vazio. Há uma expressão, alguém certa vez falou uma expressão que dizia assim: a igreja está cheia de pessoas vazias. Essa mensagem, ela se parece um pouco dura, mas há alguns pontos de verdade nela. Nós sabemos que é muito perigoso um coração vazio. E a exemplo disso, nós temos aqui o texto da Bíblia que acabamos de ler. A Bíblia, ela dá a entender que o coração humano, ele rejeita o vácuo. Ou ele é preenchido com o que é bom, ou ele é preenchido com o que é ruim.
Estou falando para alguém aqui essa noite que precisa encher seu coração das bênçãos de Deus, das coisas boas em sua vida. Esse é um texto adequado para cada um de nós. O que nos mostra o texto é que o coração não pode permanecer vazio por muito tempo. Ou ele está cheio de coisas boas ou coisas ruins. Nós vemos aqui no texto que Jesus havia acabado de curar um endemoniado cego-mudo. E o interessante é que a Bíblia diz que esse rapaz, esse homem, ele não toma nenhuma iniciativa para convidar Jesus a entrar em sua vida. Veja, o coração daquele homem estava sendo controlado pelo inimigo. O inimigo estava controlando sua vida. Naquele momento, quem ocupava seu coração era Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele liberta aquele homem. O seu coração é ornamentado e varrido naquele momento, porque o mal, ele se afasta daquele homem pelo poder de Jesus. Mas aquele homem se parece um pouco, a atitude daquele homem se parece um pouco indiferente. Porque ele não se mostra disponível a abrir seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Quão perigoso é quando nós conhecemos a Jesus e não abrimos um coração para Ele. O interessante é que a experiência daquele homem, a atitude daquele homem, é muito parecida com a atitude dos fariseus, dos líderes religiosos daquela época. Por quê? Porque os judeus, os líderes religiosos, a sua casa havia sido comparada com a casa dos judeus, dos gentios, que nós estamos se referindo aqui ao coração. Era uma casa que aparentemente havia sido transformada. Uma casa que havia sido limpa, ornamentada, porque os judeus haviam deixado as superstições que haviam rodeado, haviam deixado a idolatria para o passado. Embora varrida, a casa desses líderes ainda continuava vazia. E nós sabemos que é um perigo o coração estar vazio. Muitos judeus, a exemplo de Nicodemos, por exemplo, a exemplo de jovem rico, eles simpatizavam-se com Jesus, achavam bonitos os discursos de Cristo, mas eles não foram capazes naquele momento de reconhecer Jesus como o seu Salvador pessoal. E uma vez que nada faziam para receber a Cristo, a sua casa espiritual acabaria ficando deserta, conforme diz Mateus capítulo 23, versículo 38. O poder de Deus estava sendo atuado para que pudesse entrar na vida daqueles homens. Mas cada vez mais a nação estava rejeitando a Jesus como seu Salvador e Senhor em suas vidas. Embora multidões continuem a encher o templo naquela época com adorações, dando glória a Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus havia se retirado do templo no momento em que Jesus havia morrido na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como um símbolo de que a glória do Senhor havia se afastado do templo e daquela nação, porque eles não haviam convidado Jesus a entrar em suas vidas. Na vida espiritual não pode haver neutralidade. Esse é um exemplo e algo que nós podemos tirar como um exemplo para a nossa vida. Na vida cristã não pode haver neutralidade. O próprio Jesus falou assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Estou falando para alguém que precisa tomar uma decisão em sua vida. Precisa entregar seu coração completamente ao Senhor Jesus. Ou estou falando para alguém cujo coração está dividido, uma hora serve a Deus e uma hora serve a esse mundo, a si mesmo. É perigoso. A Bíblia diz que tal atitude é muito perigosa. Por isso, a exemplo da religião judaica, transforma-se numa religião legalista. Por quê? Porque não tinha Jesus. Eles não aceitaram Jesus como o seu Salvador. A própria Bíblia diz que Cristo Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Está em João capítulo 1, versículo 11. Basta ler a literatura judaica, o Talmud, e nós vamos encontrar muitas coisas interessantes, mas nós vamos encontrar uma religião estéril,
uma religião onde Cristo Jesus não aparece como Senhor e Salvador. Por isso, a vida daquelas pessoas era uma vida vazia, porque uma vida sem Cristo é uma vida vazia. Eu queria, na Bíblia, citar para vocês, eu queria que vocês me acompanhassem nesse momento, mais um exemplo de alguém que poderia ser um instrumento nas mãos de Deus, mas terminou sendo uma tragédia. Eu queria que vocês acompanhassem comigo o que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 10, os versículos 6 e 7. 1 Samuel, capítulo 10, os versículos 6 e 7. Acompanhe comigo a palavra de Deus nesse momento. A Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Agora o verso 9. Sucedeu, pois, que virando ele-se para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. O interessante, meus queridos irmãos, que nós temos aqui a história do rei Saul. Esse homem que poderia ter sido um instrumento nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, nesses versos que acabamos de ler, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. O interessante que se Saul, naquele momento que recebeu o Espírito de Deus, se naquele momento Saul houvesse morrido, ele havia morrido salvo. Mas a Bíblia diz que ele recebeu o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus se apossou dele. Ele passaria por um processo de conversão, conforme a palavra do Senhor diz. Ele seria transformado em um novo homem. E a Bíblia diz que quando Saul se despediu de Samuel, a sua casa espiritual tinha sido varrida e ornamentada, queridos. Mas essa casa espiritual continuava vazia, mesmo recebendo o Espírito Santo de Deus. Haveria ele de permitir que o Espírito Santo se apossasse dele mais e mais em seu coração? A decisão quanto ao futuro continuava nas mãos do rei Saul. Porque Deus queria usar Saul plenamente. É tanto que enviou seu Espírito para se apossar dele. E logo no início da vida de Saul, a Bíblia diz que ele demonstrou ser um instrumento nas mãos do Senhor. Né? Sua mente ainda era receptiva às instruções do Espírito Santo, conforme aqui no capítulo 11, versículo 6, diz assim: e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu-lhe sobremodo a sua ira. Conforme esse verso, o Espírito de Deus havia se apossado de Saul. Deus dirigiu a vida de Saul enquanto ele permitiu ser dirigido por Deus. A mensagem da palavra de Deus é para que você deixe que o Espírito Santo possa reger a sua vida continuamente. Que você permita que o Espírito Santo encha seu coração. Que esse coração não permaneça vazio, mas que a presença de Deus se faça presente nele. Mas a Bíblia mostra, dá um exemplo muito triste acerca de Saul, porque Saul era um exemplo de um coração verdadeiramente vazio. Se nós formos observar, a Bíblia diz no capítulo 13 de 1 Samuel, ele nos informa que a impaciência e a presunção de Saul em oferecer holocaustos, enquanto o profeta estava vindo, ele não teve paciência em esperar o profeta. E assim, na posição de rei, ele ocupou a posição de sacerdote e assim ofereceu o sacrifício. Ele foi presunçoso, desobediente e impaciente. Se você for observar, no capítulo 15, você vai observar que nós lemos a desobediência quanto à conduta, né, da guerra contra os amalequitas. Deus havia dado uma ordem a Saul para que eles fossem e exterminassem os amalequitas, tudo, animais, todas as pessoas. Mas nós percebemos que Saul foi desobediente, preservando alguns animais, preservando o rei. Por isso, a Bíblia mostra a decadência de Saul. Um homem começou a se afastar de Deus porque o coração dele estava vazio. Se você for observar também, nós temos no capítulo 18 e os capítulos seguintes, nós lemos o ciúme de Saul de uma forma injusta contra Davi. E assim ele começa a perseguir Davi, que era uma pessoa inocente.
e persistentemente resistindo ao Espírito do Senhor, o Espírito de Deus acabou se retirando de Saul. E como nenhum coração permanece vazio o tempo todo, o espírito maligno se apossou da vida desse rei. Veja, que mudança trágica, que mudança repentina. Um homem que em algum momento foi usado pelo Espírito Santo de Deus para ser um instrumento nas mãos do Senhor, lentamente ele começa a se afastar do Espírito Santo. E o resto do livro de Samuel mostra que um monarca desorientado, um rei, que um gesto em desespero, chegou a um ponto que ele chegou a procurar uma médium espírita, quando estava em desespero, assim como o profeta já havia morrido. E ele, cada vez mais se afastando de Deus, ele procura uma médium espírita para pedir orientações. E a Bíblia diz, e o livro também de Samuel diz que Saul, no outro dia, ele morre numa batalha. Que história triste, queridos. De uma pessoa que poderia ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas preferiu permanecer com o coração vazio. Essa noite, eu quero falar para você quanto é perigoso permanecer com o coração vazio. Há pessoas cujos corações têm sido varridos e ornamentados, no entanto, eles permanecem vazios. Pessoas que passaram pelo processo de transformação, tiveram contato com a palavra de Deus. O Espírito Santo muitas vezes o usou, mas ele insiste em permanecer com seu coração dividido, seu coração vazio. Sem Cristo, uma vida sem Cristo, queridos, é uma vida vazia. Estou falando para alguém que está resistindo ao apelo do Espírito Santo, para que o coração seja preenchido com Jesus Cristo. Sem Cristo, as melhores intenções perecem por falta de dinâmica divina. Ó, queridos, os fariseus, eles haviam blasfemado contra o Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 12, versículo 31, nós lemos que eles blasfemaram contra o Espírito Santo porque eles estavam cometendo o pecado imperdoável, porque eles atribuíram os milagres de Cristo como se Jesus estivesse cheio do demônio na sua vida. Em vez de atribuir os milagres ao Espírito Santo, que Jesus estava cheio do Espírito Santo, eles atribuíram aqueles milagres de Cristo a Beelzebul, como se Jesus estivesse cheio do inimigo, cheio do poder do inimigo em sua vida. E assim eles estavam cometendo o pecado contra o Espírito Santo. Essa atitude, queridos, obstinada, acaba levando à dureza do coração e à completa rejeição do Espírito Santo e do próprio Jesus Cristo. Assim, aqueles líderes religiosos, cujos corações estavam vazios, estavam divididos. Queridos, aqui em Romanos, no capítulo 13, versículo 12, eu queria ler esse último verso de hoje e com ele fazer um apelo. Romanos, capítulo 13, o versículo 12. Veja o que a palavra de Deus diz. O verso 12 diz assim: Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Queridos, veja o que o verso diz. Deixemos as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, o cristão que almeja a vida eterna não se contenta em apenas deixar as vestes do pecado, mas fará questão de revestir-se das vestes brancas da justiça de Jesus Cristo. Gostaria você de se revestir das armas da luz? Gostaria de você de permitir que a pessoa de Jesus Cristo ocupe sua vida e seu coração? Uma escritora americana chamada Ellen White diz as seguintes palavras: quando a alma se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por ele num revolto mundo, e é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí reconhecida senão a sua.
Está no livro Desejado por todas as Nações, na página 324. Veja que pensamento maravilhoso. Aqui diz que quando a alma se rende inteiramente a Cristo, há uma transformação de vidas, opera-se uma mudança no coração humano. Eu quero perguntar, a Bíblia diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não gostaria de atender ao apelo do Senhor Jesus? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você gostaria de abrir a porta do seu coração? Você gostaria de deixar o passado para trás? Você gostaria de varrer seu coração, tornar um coração puro, para que o Espírito de Deus habite? Veja o convite de Jesus. Jesus deseja entrar em sua vida. Jesus deseja entrar em minha vida. Que Cristo seja o hóspede sempre presente no seu coração. Você gostaria disso? Se você deseja abrir seu coração essa noite, para que o Senhor Jesus possa entrar e habitar completamente a sua vida, eu peço a você que nesse momento, ore comigo. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo da tua palavra essa noite. E nesse momento nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito possa tocar o coração do nosso ouvinte, para que ele possa abrir seu coração, para que Jesus possa entrar, para que Jesus possa... Que o Senhor Jesus possa ocupar cada espaço do coração. E esse coração que uma vez foi vazio, uma vez foi cheio das coisas desse mundo, uma vez foi habitado pelo inimigo, agora foi varrido, ornamentado, e agora está sendo ocupado pelo Senhor Jesus Cristo. Que o teu Santo Espírito possa continuar agindo no coração, transformando vidas. E dizer como disse o apóstolo Paulo, já não sei o que vivo, mas é Jesus Cristo que vive em mim. Senhor, abençoa cada um nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Coração sofrido, moído, sem forças para prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais aonde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida, pedindo sua atenção. Não demore em aceitar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere,
para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo. Ele é Deus, e pra Deus nada é impossível. Ele é o grande Deus. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção. Basta só você pedir com fé.